Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava que lhe expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a tua palavra, te pedimos a Deus nesse momento a direção do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para compreender a palavra do Senhor, mas também sermos, ó Pai, instruídos, edificados, renovados, avivados pela tua santa palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, um dia especial, onde se comemora o Dia das Mães, eu queria aproveitar essa ocasião para apresentar no Evangelho de Jesus, aqui no livro de Marcos, acerca de uma mãe que buscou o Senhor, que perseverou, que confiou e que foi alvo da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Essa palavra, claro, não é uma palavra específica apenas para mães, mas eu tomo como episódio essa parte do trecho do Evangelho de Marcos, onde o evangelista fala sobre esta mãe cirofenícia, e eu tomo por então essa parte da história para apresentar algumas verdades que tratam de como nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos, irmãos, aqui a graça de Deus, a graça de Cristo sendo revelada não apenas na vida dessa mãe, mas também na vida da sua filha, porque o texto diz em Marcos 7 que uma mulher cirofenícia vai procurar o Senhor Jesus por causa de uma enfermidade espiritual que a sua filha está passando. Versículo 25 fala especificamente sobre isso, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Então, essa mulher, tendo ouvido acerca de Jesus, vai ao encontro de Jesus para buscar socorro para a sua filha. Jesus, irmãos, nesse momento, ele não está no grande ministério da Galileia, nem no seu ministério da Judéia, ou melhor, em Jerusalém, conhecido como ministério da paixão, mas Jesus está em um momento de transição entre a Galileia e Jerusalém, entre o seu ministério público em Cafarnaum, Galileia, e o seu ministério mais específico em Jerusalém. Esse ministério, conhecido como ministério, de transição, é também conhecido como ministério de retiro, onde o próprio Senhor, ele prefere ficar mais a sós com os seus discípulos, preparando os seus discípulos para o que iria acontecer em Jerusalém. Tanto é, irmãos, que no versículo 24 diz: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Ou seja, ele queria que ninguém o soubesse. Isso é uma característica desse momento do ministério de Jesus Cristo. Ele prefere ficar mais só, prefere estar a sós com os seus discípulos, prefere preparar os 12, aqueles mais achegados, para o que iria acontecer com ele em Jerusalém, onde ele seria entregue na mão do alto conselho, seria condenado, seria crucificado, sepultado, e ao terceiro dia ele iria
ressuscitar. No entanto, nesse ministério, conhecido como o ministério do retiro, onde ele prefere ficar a sós, mais perto com os seus discípulos, os preparando para Jerusalém, diz o texto que ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher, uma mãe, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ela ouvido acerca de Jesus, vai então ao encontro dele e o encontra e clama por sua filha. Esse texto, meus irmãos, revelam algumas atitudes que essa mulher teve e que nós devemos ter também no nosso relacionamento com Deus. Essas atitudes que não apontam especificamente para a característica da mulher, mas que apontam para as características de quem é buscado, de quem é encontrado, de quem é solicitado, as características do próprio Cristo, os atributos do próprio Cristo. Então, essa mulher vai ao encontro de Cristo, ela vai pedir a Cristo, e essas atitudes dessa mulher revelam não sobre ela especificamente, mas sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, sobre o poder de Cristo, sobre a compaixão de Cristo, sobre a graça de Cristo, sobre a intervenção de Cristo, sobre a providência de Cristo, sobre a instrução de Cristo. Eu gostaria, portanto, que você atentasse para o texto e olhasse então para essas ações que esta mãe teve, e essas ações que revelam então a grandeza de Cristo. A primeira ação é que essa mulher, ela buscou o Senhor Jesus. Veja o que diz o texto, versículo 24: levantando-se dali, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava que lhe expelisse da sua filha o demônio. O texto diz, irmãos, que Jesus Cristo vai para essa terra de Tiro e Sidom. Essa foi uma das terras que Josué não pisou, não colocou a planta do seu pé, mas, de acordo com a narrativa de Marcos, Jesus chega nesse lugar, cumprindo assim a promessa feita a Abraão, de que toda aquela terra o seu descendente iria pisar, e Cristo, portanto, está entrando nessa terra também como uma referência àquela promessa feita a Abraão. Ele está em uma terra, irmãos, aqui, é uma terra onde essa mulher grega de origem sírio-fenícia vai ao seu encontro. É uma terra conhecida como uma terra mais gentílica, fazendo fronteira ali com a nação de Israel, as terras de Tiro e Sidom. É uma terra onde havia muitos gentios, e os gentios eram considerados como impuros, incircuncisos pelos judeus. Note que Marcos, ele faz esse registro importante. Essa mulher era grega, versículo 26, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse sua filha, o demônio. Essa informação é muito importante para a gente compreender porque Cristo não traz logo a solução para a vida daquela mulher. E nos versículos seguintes, versículo 27 e 28, e essa informação de de Marcos é muito importante para a nossa compreensão do texto. Mas o ponto aqui, irmãos, específico, é que essa mulher vai ao encontro de Jesus. Diz o texto, ouvindo a respeito dele, ela vai ao seu encontro, veio, prostou-se-lhe aos pés. Essa mulher vai ao encontro de Cristo, essa mulher vai buscar a Cristo, essa mulher vai pedir socorro a Cristo, essa mulher vai clamar pela ajuda de Cristo Jesus. Embora Cristo queria não ser encontrado conforme o próprio texto diz, no entanto, entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Então o texto mostra, ele vai para uma casa e diz que ele não queria que ninguém o soubesse. No entanto, o texto diz, não pôde ocultar-se, porque essa mulher foi procurá-lo, essa mulher foi buscá-lo, essa mulher foi clamar a ele pela ajuda, por uma intervenção, por um milagre em sua vida, em sua casa, especificamente sobre a sua filha.
E meus irmãos, na vida, diante das adversidades, diante das lutas, eis aqui uma ação que nós devemos ter: é buscar a presença de Cristo, é clamar pela presença de Cristo, é rogar, irmãos, pela intervenção de Cristo na nossa vida. Nós temos as nossas causas, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas questões. Você tem a sua questão, essa mulher também tinha a dela, e ela vai aos pés de Cristo, ela vai clamar a pessoa de Cristo. Ela sabe quem Cristo é, ela tem ouvido acerca de Cristo, e ela vai então clamar a Cristo para que Deus possa derramar sobre a vida dela aquilo que ela tanto almeja, aquilo que ela tanto anseia, tanto espera. Meu querido irmão, minha querida irmã, certamente você tem as suas causas no seu coração, na sua alma, você tem as suas petições, você tem aquilo que você tanto almeja dentro de você, no seu pensamento, na sua casa, em sua família, coisas que até você talvez divide com uma pessoa próxima, um irmão, um cônjuge, um familiar, um amigo, uma amiga. E a palavra de Deus, portanto, nos ensina que isso que há no nosso coração, as nossas petições, aquilo que nós almejamos, nós devemos, irmãos, colocar tudo isso aos pés de Cristo. Nós precisamos buscar a presença de Cristo, nós precisamos dividir o anseio da nossa alma com o Senhor Jesus. Essa mulher foi buscar o Senhor, e você também precisa buscar a Cristo, você precisa também clamar a Cristo, você precisa também pedir o milagre, a intervenção, a graça de Cristo sobre as suas petições. O texto diz no versículo 25, que a sua filhinha estava possessa de espírito imundo, e tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa busca por Cristo é uma busca de total dependência. Ela não vai buscar com autoridade, no sentido de que ela vai mandar ou ela vai decretar, mas diz o texto que ela vai se prostrar, ela se prostra aos pés, ela se ajoelha aos pés de Cristo, ela vai ao encontro, ela se derrama aos pés de Cristo, ela busca pela presença de Cristo, mas é uma busca dependente, ela se humilha na presença do Senhor. É por esta razão, meus irmãos, que nós também precisamos nos humilharmos na presença de Deus, precisamos buscar o Senhor, mas também a gente deve depender dEle em humilhação, em dependência da presença dEle, da intervenção dEle, da graça dEle. A nossa postura com o Senhor deve ser uma postura de muita humildade, de dependência, de humilhação na presença do Senhor. Essa mulher, diz o texto que ela roga, versículo 26, esta mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela roga ao Senhor, ela clama a Deus para que Deus possa atender o seu pedido. A postura dela não é uma postura altiva, não é uma postura soberba, ela não tem inchaço no peito, pelo contrário, essa mulher está quebrantada, ela se humilha na presença de Deus, e ela roga a Cristo, para que Cristo pudesse então atender o seu pedido. Isso deve ser também a nossa postura. A gente deve estar, irmãos, curvado diante do Senhor, se dobrar diante de Deus, com o nosso coração inclinado, com a nossa postura inclinada, em humildade e dependência do próprio Cristo, para que possamos receber de Cristo, segundo a sua vontade, as nossas petições, aquilo que nós mais almejamos em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma. Essa mulher, ela busca, e essa busca é uma busca de humildade, de dependência à pessoa de Jesus. Isso revela sobretudo quem é Jesus, porque Jesus é Senhor. Não é uma atitude que revela apenas para uma ação meritória desta mulher, pelo contrário, esta mulher revela quem de fato tem todo o mérito, quem de fato tem todo o poder, quem de fato é Senhor. Ela se curva àquele que é Senhor, ela sabe que Jesus é Senhor, ela tem esse entendimento, ela tem ouvido acerca desse Jesus que é Senhor, que pode operar maravilhas, que pode realizar milagres, que pode intervir poderosamente na vida de quem quer que seja.
Então ela busca, ela se curva, porque ela sabe que Jesus é Senhor, que Jesus é dono de todas as coisas, que Jesus opera sinais, maravilhas, milagres. Ela então se curva ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ela sabe quem Ele é. Você sabe quem é Cristo. Você sabe quem é Jesus. Você sabe o que Ele pode operar em sua vida. Você sabe o que Ele pode fazer. Você conhece a sua identidade. Quem é o nosso Senhor, irmãos? Que nos criou, que nos formou, que tudo fez, que salvou a nossa vida, que nos deu perdão, que operou o milagre da redenção, que é o nosso provedor, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que tudo está debaixo do seu eterno decreto, que tudo está debaixo da sua própria vontade, que não existe nada nesse mundo que escape ao seu senhorio, ao seu governo, que Ele domina todo o universo pela palma de suas mãos, que nenhuma enfermidade, que nenhuma adversidade, que nenhum mal pode suprimir a sua vontade, que quando Ele quer agir, basta somente uma palavra que tudo acontece. Você sabe quem é o Senhor? Ela se curva. É por isso que a gente deve também se curvar e buscar a presença de Cristo para a nossa vida e clamar a Ele, para que Ele venha sobre nós, diante das nossas motivações, diante das nossas petições, diante dos anseios da nossa alma. Meus irmãos, a segunda ação é que essa mulher não apenas buscou, mas ela perseverou. O verso 27 diz, o texto: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Vamos ler todos juntos o verso 28? Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A resposta imediata de Jesus para aquela mulher não foi uma resposta de atenção e uma resposta positiva para o pedido daquela mãe, porque a resposta de Jesus é: não é bom agora, não fará bem, não vou te atender. A resposta imediata para essa mulher foi um não, porque o texto diz: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que me chama a atenção, irmãos, é que esse texto é explicado justamente com a explicação do versículo 26, porque essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e então Jesus está dizendo: não é bom que eu atenda você agora, porque você é grega, você é de origem sírio-fenícia. De acordo com o plano da redenção, do plano de Deus para a revelação de sua vontade, da sua salvação para o homem, primeiro o judeu e depois o grego. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso, e quando escreve a sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Jesus veio primeiro para o seu povo, para os judeus. Lembra lá de João capítulo 1? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, no plano de Deus, Ele vem primeiramente para o povo judeu, e depois então Ele vai para os gentios, para os gregos, e para todo mundo, até os confins da terra. Então, a explicação de Jesus para aquela mulher está baseada nesse plano. Primeiro é o judeu, depois é o grego. Tanto é que Marcos já anuncia isso no versículo 26. Era mulher grega, de origem sírio-fenícia. Então ela vai pedir para Cristo, e Cristo vai dizer não,
porque eu tenho uma primeira ação para com os judeus e depois com os gregos. Não é o momento agora, não é o momento para você receber isso. Geralmente, irmãos, isso acontece também com a nossa vida, os nãos de Deus. Será que você já recebeu o não de Cristo? Será que hoje você está recebendo um não de Cristo? Será que você já recebeu durante a sua história os nãos do Senhor? Você pedindo, você clamando, e Deus dizendo para você: não é o momento, não é agora, não é essa oportunidade. E Deus dizendo para você: não vai acontecer, não será realizado nesse momento. Será que você já não passou por isso? Você pedindo algo ao Senhor, clamando por algo, e esse algo não chegando, e aquilo que você almeja não sendo então entregue pelo Senhor, não acontecendo essa oportunidade, não acontecendo aquilo que você tanto tem pedido a Deus. E isso, irmãos, acontece na nossa vida, na nossa história. Ao decorrer da nossa vida cristã, essas coisas podem acontecer. Os nãos de Deus podem chegar para nós. E a pergunta que nós podemos fazer é: por quê? Por quê? Por que muitas vezes Deus diz não? Por que muitas vezes Deus fala: não é o momento? Por que Cristo muitas vezes faz isso? E nós podemos aqui, irmãos, tirar algumas lições, mas eu gostaria de apresentar uma. Porque essa mulher, ela, ao receber o não, ela vai perseverar. Ao receber o não, ela vai ainda mais orar. Ao receber o não, ela vai ainda insistir. Ao receber o não, ela vai continuar. Ao receber o não, algumas barreiras ela está superando. E o não de Deus está sendo aqui pedagogicamente muito importante para a vida dessa mulher. Porque o texto continua no versículo 28, ela diz: ela porém lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela se humilha mais ainda, ela se torna mais ainda humilde diante de Cristo. Ela vai até o pó e diz: sim, Senhor, mas ainda assim as crianças comem, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ainda assim, Senhor, basta somente uma migalha, basta somente uma gota da tua vontade, que tudo será feito. Ainda assim, Senhor, eu clamo, ainda assim eu persevero, ainda assim eu busco o teu nome, ainda assim eu busco a tua presença. E geralmente, irmãos, os nãos de Deus vêm para nós para que a gente possa se aperfeiçoar em oração, se aperfeiçoar em perseverança, se aperfeiçoar em persistência, importunar de fato o nosso Senhor, como Ele mesmo nos ensinou na sua parábola, a parábola da importunação, que a gente deve de fato buscar, estar à porta, bater, clamar, perseverar, dia e noite, dizendo a Deus: Deus, eu clamo pela tua presença, eu clamo pela tua intervenção. Tu sabes o desejo do meu coração, por isso eu estou aqui para buscar a tua presença e buscar a tua vontade. Ela busca o Senhor com mais humildade, ainda mais do que ela tinha. Ela persevera ainda mais. Ela clama com mais fervor. As palavras dessa mulher denotam uma intensidade ainda maior. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Ela clama, ela busca ainda mais o Senhor. As provações, as dificuldades da vida, os nãos que Cristo coloca diante de nós, vem sobre nós como um método pedagógico do próprio Deus, para fortalecer a nossa vida espiritual, para
nos conduzir cada vez mais em humildade, para nos ensinar acerca da perseverança, para forjar mais a nossa fé. E é isso que Cristo também está fazendo com essa mulher, com essa mãe. O que seria de Ana, por exemplo, sem Penina? Será que ela iria se derramar aos pés do Senhor com tanto fervor em sua oração? O que seria de Moisés sem a perseguição de Faraó? O que seria Davi sem a perseguição de Saul? Será que eles buscariam com tanto anseio a presença de Deus, a intervenção do Senhor? Ela perseverou. Nós também, irmãos, precisamos perseverar, buscar mais de Deus. A terceira e última ação é que essa mulher, ela confiou no Senhor, porque o texto diz no versículo 29 e 30, então lhe disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Jesus atende o pedido daquela mulher. Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Aquela petição, ela é respondida. Aquela petição, ela é respondida. Aquele motivo é respondido. O Senhor Jesus diz assim para ela: mulher, você pode ir, o teu desejo será atendido, teu milagre aconteceu, o demônio já saiu da tua filha e ela está salva. Pedidos atendidos, motivos apresentados e respostas positivas de Deus acontecem no momento certo. E é isso que Cristo aqui está apresentando. Ela confia no Senhor, porque ela pede para Deus, né, atender, para Cristo curar a filha dela. Mas Cristo diz, olha, a tua filha já está curada. Então ela confia em Cristo e volta para a sua casa, porque o texto diz, voltando ela para casa, não foi necessário Cristo ir com ela, mas ela vai só para a sua casa. Ela confia na palavra de Cristo, ela vai só para a sua casa, e diz o texto, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ou seja, ela vê a sua filha salva, ela vê a sua filha curada, ela confia na palavra de Cristo, ela obedece à palavra de Cristo, ela volta para a sua casa confiando que realmente aquilo que Cristo disse aconteceu, e quando ela chega, ela vê a sua filha salva, curada. Nós precisamos, portanto, confiar, irmãos, na palavra do Senhor, confiar em Cristo, confiar na direção de Cristo, confiar no poder de Cristo e confiar nas promessas de Cristo para a nossa vida. Essa mulher, ela buscou, ela perseverou e ela confiou, revelando assim, irmãos, a grandiosidade de Cristo, o poder de Cristo e a fidelidade de Cristo. Cristo foi grandioso, ela se dobra diante daquele que é Senhor. Cristo, aqui, irmãos, é apresentado como Deus poderoso. Os demônios saíram, aquela mulher, aquela menina, ela foi curada, e Cristo é apresentado como um Deus fiel. Você pode ir, ela confia em Cristo, vai embora e vê a realidade, aquela menina, a sua filha, realmente está curada. É o Cristo que é Senhor, o Cristo que é poderoso e o Cristo que é fiel. Nós precisamos confiar no Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar.